E vou falar que nem meu sogro, né? Peço por misericórdia, né? Ele fala, por caridade, traz uma aguinha para mim. Porque aqui está ficando seco, hein? Atos 13. Versículo 1. Todos acharam? Deixa lá. Assim diz a palavra do Senhor. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso, né, de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, neste momento nós oramos ao Senhor. Pedimos ao Senhor, Pai, meu Deus, graça, misericórdia e a iluminação do Espírito Santo às nossas mentes, ao nosso coração e a revelação da palavra do Senhor. Meu Deus, que eu me coloco à tua disposição. Meu Deus, como servo do Senhor, importando que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer, Pai. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, fale a toda a sua igreja, Pai, aos nossos corações, para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém, Jesus. Pode sentar, meus irmãos. Obrigado. Nós vimos, né, nas pregações passadas, a respeito da prisão dos apóstolos. Herodes, ele passa a ter uma certa alegria, né, depois à morte de Tiago, obrigado, após a morte de Tiago. Nisso eles prendem a Pedro, e nós vimos de forma maravilhosa o Senhor liberta a Pedro. E nós vimos depois que a igreja estava reunida também, onde Pedro ele vai até a essa casa, esse local, ele se apresenta. Logo em seguida nós vemos esse Herodes humilhado por Deus, porque havia 4 juntas, né, quatro equipes, né, de 4 guardas para guardar a Pedro, de sentinelas, eram 16 pessoas, mas o homem ele tenta impedir a Deus e os seus planos, mas Deus é soberano em tudo, poderoso. Pedro é liberto, Herodes é humilhado, e como um péssimo líder, a culpa é não do líder, mas dos liderados. Ele mata, né, todos os sentinelas, os 16 sentinelas, e ele vai para Cesareia, sai da Judéia, vai para Cesareia, e aonde nós vimos no culto passado, em sua exaltação, em seu orgulho, em sua soberba, em se achar, ou se colocar, ou buscar ter a glória, e essa glória somente pertence a Deus, esse homem ele morre, né? Esse homem sofre um juízo de Deus. Por quê? Porque, irmãos, Deus não divide a glória dele com ninguém. E aqui encerra, e logo em seguida nós vemos agora em Antioquia, versículo 13. Só o versículo 25 para a gente entender aqui, diz assim, do capítulo 12, Barnabé e Saulo, cumprida a missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo João, apelidado Marcos. E então, Barnabé e Paulo, eles haviam ido para Jerusalém para levar as ofertas que assim foram recolhidas em Antioquia, para o auxílio à igreja que estava passando, ou melhor, o mundo estava passando por um momento difícil, um momento de fome.
E eles levam essas ofertas. Nós vimos isso em capítulos anteriores, que foi levantada uma oferta em Antioquia para enviar aos irmãos em Jerusalém. E após essa missão, eles retornam, né, para Antioquia. E lá em Antioquia havia uma liderança. A igreja tinha uma liderança, composta aqui, a palavra de Deus fala aqui, mestres e profetas, né, versículo 1. E quem fazia parte dessa liderança? Aqui ele aponta Barnabé, ao qual nós sabemos, Simeão, por sobrenome Níger ou Negro, era um africano, né? Lúcio de Cirene, Cirene também é uma cidade africana, Manaém, Colasso de Herodes, ou alguém, essa pessoa ela foi criada junto com Herodes, o tetrarca, ok? Né? E Saulo. Então, essa era composta a liderança da igreja de Antioquia. E aqui nos mostra algo que a gente passa a entender e até mesmo, né, a conhecer. Jesus, quando mandou os discípulos, eles ficaram em Jerusalém, foram revestidos de poder, e assim eles seriam testemunhas. E a palavra de Deus fala em Jerusalém, Judeia, Samaria e nos confins da terra. O Evangelho, ele quebra as muralhas, quebra os muros do preconceito entre as etnias. Por quê? Porque o judeu se achava era um povo exclusivo. Então o Evangelho ficaria somente entre eles. Não, o Evangelho não somente aos judeus, mas também aos samaritanos, ao qual eles não tinham ligação, eles tinham um certo atrito com os samaritanos, ok? Então nós vimos essa primeira muralha sendo quebrada, né, lá com Filipe, quando ele foi para Antioquia. Depois, posteriormente, a muralha entre os judeus, né, e os gentios, que a gente vê ali na passagem de Cornélio, Pedro. Então, o Evangelho ele quebra esse tipo de preconceito entre as etnias. Por quê? A igreja do Senhor não é composta de somente um povo, ou melhor, somente uma etnia. Judeus? O judeu é o povo de Deus? Não. O povo de Deus é a igreja dele. E a igreja dele é composta de judeus e gentios. Amém? Todos aqueles ao qual o Senhor escolheu antes da fundação do mundo e tem chamado durante a história, como chamou a cada um de nós. Então o Evangelho ele quebra essa muralha. E aqui nós vemos né, a igreja de Antioquia composta por líderes, né, profetas e mestres. Né, nós temos Barnabé. Barnabé era um judeu da dispersão. Ele era morador de Chipre. Na verdade, era um levita, era da tribo de Levi, mas morava, ele é fruto da dispersão. Ele morava em Chipre. Ele vai para Jerusalém, aonde conhece o Senhor. Nós temos Barnabé, né? Vamos colocar um judeu de cultura helênico. Nós temos aqui também um negro, um africano, ou dois africanos também, Lúcio de Cirene. Nós temos também, né, Saulo de Tarso. Então, essa é a igreja do Senhor. Essa é a igreja que o Senhor, né, levantou na terra, composta por vários tipos de pessoas. Nós temos também Manaém, Colasso de Herodes. Alguém, né, da nobreza. Não somente, né, a igreja, não, aqui você tem pessoas sábias, eu vou colocar como Saulo aqui, um fariseu dos fariseus, como ele mesmo chama. Nós temos, né, Barnabé, né, também um judeu da dispersão. Nós temos Lúcio de Cirene, nós temos o Simeão, né, de Níger. E nós temos também alguém que era da nobreza. E a igreja é composta disso. Não é porque esse é da nobreza, ele ocupa um certo cargo. Não. Não é porque alguém, né, tem um certo cargo dentro da sociedade, tem um certo cargo dentro de uma empresa, é uma pessoa importante, é um médico, é um juiz, e esses terão na igreja um lugar de destaque. De maneira alguma.
Podem abrir a porta e deixar a porta aberta para sair esse ar quente, senão todo mundo vai dormir. A igreja é onde, irmãos, um juiz, ele sendo um diácono da igreja, ele vai servir a um pedreiro, a um servente. Estão entendendo? Aonde todos nós somos irmãos em Cristo. Todos nós estamos nivelados, filhos de Deus. Mas cada um sim, cada um conforme o chamado, conforme aquilo ao qual Deus tem para ser usado, Deus vai separando alguns. Alguns serão presbíteros, outros serão diáconos, outros servirão a igreja de alguma forma. Mas todos nós somos filhos de Deus. O que nos faz filhos de Deus, crentes, não é a nossa família, irmãos. Não é porque a minha família, os meus pais, eles eram evangélicos e por isso eu sou evangélico, de maneira alguma. Não existe berço, é nascido em berço evangélico. Não. É o quê? Comprou em que loja esse berço? Não. Mas, esse chamado do Senhor, e chama muitos de nós, como muitos de nós que não éramos de uma família de crentes. Graças a Deus, os nossos filhos, eles fazem parte dessa família. Mas a igreja do Senhor, ela é constituída de povo. Povo que o Senhor amou, povo que o Senhor chamou. Amém. Independente de raça, independente de cargo público, de profissão. Mas o Senhor chamou, e o Senhor nos amou. Amém? Versículo 2 diz assim: e servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separai agora Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo-lhes as mãos, os despediram. E aqui mostra a nós, nos ensina uma característica, um chamado da igreja, de toda a igreja do Senhor. Primeira coisa, o temor, a reverência à palavra de Deus. Todo crente deve estudar. Estudar o quê? A palavra de Deus. Temos muitos livros bons, sim, durante a história foram publicados e há muitos livros bons, livros maravilhosos, livros escritos por pessoas piedosas. Louvado seja o nome de Jesus Cristo por isso. Mas o maior foco nosso, o principal foco nosso é o estudo, é ler, é aprender a palavra de Deus. Amém? Servir a Deus. Como nós vamos servir ao Senhor? Irmãos, comecem servindo, aprendendo, lendo, tendo comunhão com a palavra de Deus. Porque a igreja aqui, servindo eles ao Senhor. Amém? É o primeiro ponto. A reverência à palavra de Deus. O temor ao Senhor. A palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo. A igreja, ela é submissa à palavra de Deus. Os crentes devem ser submissos à palavra de Deus. Não é o que nós achamos, o que nós pensamos, mas é o que a palavra diz. O que a palavra nos mostra, o que a palavra de Deus nos dirige. E volto a dizer, a palavra de Deus. Pois ela sim, homens foram inspirados pelo Espírito Santo e assim a escreveu. Ela sim, a palavra de Deus, é a escritura da revelação do Senhor Jesus Cristo. Existem literaturas boas? Existem. Mas elas não são a palavra de Deus. Servem para ajudar, mas elas não são infalíveis. Amém? Elas não são infalíveis. Por isso que, quando vai buscar alguma obra para ler, busque primeiro quem foi que escreveu. De onde vem isso? Porque não é porque um livro está sendo em ascensão no meio evangélico, ou melhor, evangeliquez,
um devocional, assim, assim, assado, isso quer dizer que deve substituir a palavra de Deus. Porque um devocional, ou seja, um livro, é algo que, se essa pessoa é fiel às Escrituras, é ao entendimento dela. É passado, né, é escrito para servir a igreja. Mas lembre-se, vem de uma mente, né, que está corrompida pelo pecado, sim. É o entendimento dela. Por isso, a principal fonte nossa é a palavra de Deus. Servir a Deus é ser fiel à palavra de Deus. Servir a Deus é ser fiel às Escrituras. A segunda coisa, uma disciplina que todos nós devemos ter em nossa vida, que é o jejum. Porque eles servindo eles ao Senhor e jejuando. O jejum não é para conseguir alcançar algo de Deus, irmãos. Eu estou passando por um perreio, então eu vou jejuar e eu vou fazer, né, de forma bem simplista. Eu vou fazer uma troca. Eu vou me sacrificar aqui para que Deus, Ele venha responder esse meu sacrifício. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Eu vou jejuar para que Deus derrame sobre mim dons. Então não é dom. Porque dom é dádiva. Não é verdade? É presente, é dádiva. Não é algo, você não vai fazer nada para alcançar algo de Deus. Não, eu vou jejuar para ter um dom, sei lá. Não. O jejum é para que a nossa carne, essa natureza maligna, pecaminosa, que ainda está dentro de nós, ela venha a ser dominada. Para que a nossa carne, e quando eu falo carne, não é a carne, mas essa natureza pecaminosa, entendam isso, porque se a gente pensa que carne é essa carne aqui, a gente está indo para um dualismo. Um dualismo, porque tudo que Deus fez é bom. O nosso corpo, a nossa carne em si, é bom. Agora, o combate é contra quem? Contra o eu, a natureza pecaminosa que ainda está dentro de nós. E como nós vamos combater isso também? Disciplina de jejum. De jejum, irmãos. Dessa forma, nós vamos saber nos controlar diante de situações. Aquebrantando a carne, aquebrantando essa natureza pecaminosa, irmãos, nós vamos, diante de tentações, nós vamos recusar as tentações. Jejuando, por quê? Jejuar, irmãos, como eu falei, não vai fazer Deus mover alguma coisa a favor de nós, a nos dar dons, de maneira alguma, mas vai fazer com que a gente seja mais sensível à voz dEle. Mais sensível, né, ao lermos as Escrituras, ao ouvirmos as Escrituras. Porque há um aquebrantamento da natureza pecaminosa, da carne, que a palavra de Deus nos fala. Porque se essa estiver forte, como nós vamos ouvir a Deus? Se essa natureza pecaminosa ela está sendo alimentada com coisas mundanas, somente coisas deste mundo, irmãos, como nós vamos estar sensíveis? Mas não pense que essa sensibilidade eu quero escutar a Deus para... Não. É para entender a sua palavra. É para entender, né, o porquê nós estamos vivendo certas situações. Jejuar faz parte da vida da igreja. Jejuar faz parte da vida do cristão. Quantos de nós não jejua há muito tempo? Quantos de nós, muitas vezes, a gente só vai a jejum, ou aplica-se um jejum, que aí volto a dizer, de forma errada, para alcançar alguma graça de Deus. Jejuar tem que ser disciplina nossa.
E nós falhamos muito nisso, irmãos. Nós falhamos muito nisso. Então a igreja aqui, servindo ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Por quê? Por quê? Porque eles conseguiram ouvir, ou um desses, profetas e mestres, aqui está falando da era apostólica, chega e direciona a separar a Barnabé e Saulo para uma determinada obra. Porque havia jejum, porque havia oração, porque havia meditação na palavra do Senhor, a iluminação do Espírito Santo. Mas tomaram a decisão assim mais rápido possível, porque ouviram algum dizendo, separai-me, versículo 2, parte B, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado? Não. O que eles fizeram? Então, novamente, jejum e outra disciplina. Oração, irmãos. Oração. De que adianta ter conhecimento? De que adianta ter, buscar sabedoria e não ter uma vida de oração? Uma vida de comunhão com o Senhor. A oração é a respiração da alma. É o fôlego da alma. Um crente, um cristão, ele deve, faz parte de disciplina a oração. E não é somente a oração, Deus, obrigado por esse alimento e amém. Eu oro. Não. É o seu momento diário. A palavra de Deus fala que nós devemos orar sem cessar. Estarmos em contato, estarmos em intimidade com o Senhor, em oração constantemente. Amém. Faz parte. É o que traz vida. É o que traz vida em nossas angústias. Aqui, a palavra de Deus, jejum e oração. Regar o nosso conhecimento com oração. Regar a nossa vida com oração. Com oração. E poucos oram, poucos têm uma vida devocional de oração, de separar tempos exclusivos para Deus, para meditar na palavra, para jejuar e orar. E orar. E orar, irmãos, é pegar esse aparelhinho aqui, deixar ele muito longe. Você consegue viver sem o seu smartphone. Mas um crente, ele não consegue viver sem trazer oxigênio para a sua alma, que é orar. O que nos faz crentes é porque nós oramos, irmãos. E orar exige de nós o quê? Fé. Porque estamos falando com alguém que nós não estamos vendo. É fé. E se não tivermos, se um crente ele não tem essa prática na vida dele, irmãos, esse crente, ele vai morrendo. Ele vai morrendo, ele vai se desfalecendo. É como, por exemplo, pega uma brasa incandescente, e tire ela daquele fogo. O que vai acontecer com ela? Ela vai diminuindo de vermelho, vai mudando de cor, até chegar a ficar preta, daqui a pouco vai perdendo o calor, e não é mais uma brasa, é um carvão. Um carvão. E muitos crentes, por não terem uma vida devocional, escritura, jejum e oração, estão se tornando o quê? Um carvão. Um carvão. Tem uma vida, eu vou usar essa palavra, avivada. Irmãos, não é pular, não é fazer, qualquer tipo de performance, mas é ter uma vida de intimidade com Deus. E vida de intimidade com Deus está nesses 3 tripés: oração, jejum e palavra de Deus.
Amém. A igreja, ou os líderes da igreja, direcionaram a separar Barnabé e Paulo, foram sensíveis à voz do Espírito Santo por causa dessas disciplinas, por causa dessa vida. E isso não é somente aos líderes, mas isso é um chamado para toda a igreja, todos os crentes. 3. Então, jejuando e orando. E aí o que eles fazem? Impõem as mãos sobre eles. Os despediram, os enviaram. Ou seja, a igreja, ao impor as mãos aqui sobre Barnabé e Saulo, a igreja está, a imposição de mãos significa autoridade, impondo ou trazendo autoridade sobre eles, porque eles sairiam a pregar o evangelho aos gentios, irmãos. É a primeira missão de evangelismo de forma ordeira. Sairiam dali, de Antioquia, para levar o evangelho. É a primeira viagem missionária ordeira, de forma ordenada, a levar o evangelho para os povos, para os gentios, para outras das nações. Então é dada a autoridade, a igreja está dando autoridade a esses homens a pregar o evangelho, a anunciar a verdade. A igreja também, ela se coloca como a sustentadora desses missionários. Eles são parte, são povo nosso aqui. E eles estarão indo pregar o evangelho a outras nações. E a igreja dá essa autoridade e também a igreja assume a responsabilidade. Amém? 4. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, toda a viagem, desde o início até mesmo a separação, isso é direcionado por quem? Pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo direcionando todas as coisas. Porque oração, meditação na palavra, jejum, tudo sendo direcionado pelo Espírito Santo. Então eles saem, descem para Seleucia. Antioquia, ela não está no litoral. Meu mapa virtual aqui. Antioquia está aqui e tem Seleucia que está no litoral. Então eles saem de Antioquia, vão para Seleucia. De Seleucia, eles pegam um barco e vão para Chipre. Por que Chipre, Eu quero lembrar os irmãos que Barnabé, ele era de Chipre. Seria algo um pouco mais, tipo assim, vamos a Chipre, porque lá tem os meus conhecidos. É o lugar mais conhecido, então vai ser um pouco mais fácil a gente levar o evangelho. Algo dessa forma. Chegando a Salamina, anunciavam, que é em Chipre, na ilha de Chipre, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar, aquele João que eles trouxeram de Jerusalém. Quem é esse João? João Marcos. João Marcos, que era parente de Barnabé, parente de Barnabé. Então eles levaram esse João Marcos, chegaram a determinada cidade já em Chipre, aqui está falando Salamina, e anunciavam a palavra de Deus. E aonde eles anunciavam a palavra de Deus? Estratégia. Sempre foi usado por Paulo. Nas sinagogas. Na dispersão, os judeus se espalharam por o mundo inteiro. Haviam judeus espalhados pelo mundo inteiro, até Roma. E todo lugar onde havia judeus, eles chegavam e montavam uma sinagoga para prestarem culto ao Senhor. Nos sábados, ao qual eles se reuniam, e cultos bem semelhantes aos nossos, onde havia o estudo da palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus e até mesmo pregação. Então, haviam judeus. E aí, nas sinagogas, quem frequentava? Judeus, logicamente. Quem mais frequentava? Prosélitos, gentios que se converteram ao judaísmo. Quem mais frequentava? Gentios também piedosos. Gentios piedosos. Um exemplo de gentio piedoso que nós vimos foi o caso de Cornélio. O que é um gentio piedoso? Alguém que tem uma certa admiração
vai até mesmo aos cultos na sinagoga, ouve aquela palavra, mas não se converteram ao judaísmo. Mas tem um certo temor, um entendimento a respeito de Deus, porque está sendo lida a palavra de Deus. Gentios piedosos. Então a estratégia sempre de Paulo, né, e aqui começa de Barnabé e Saulo, é ir a essas sinagogas, aonde essas pessoas tinham conhecimento a respeito de Deus, e ali eles pregariam a palavra de Deus. Né? Por isso que a escolha de sinagogas. João Marcos estava junto com eles. 6. Havendo atravessado a ilha até Pafos, que aí é a capital da ilha de Chipre, então eles chegaram a Salamina, de Salamina vai até o outro lado, aonde é Pafos, e ali se encontrava um certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, ou quer dizer, Bar-Jesus significa filho, filho de Jesus. Jesus é um nome comum, ou filho de Josué, Joshua, Yeshua, né, são nomes bem parecidos. Filho de Josué ou filho de Jesus, vai da tradução hebraica, né? E ali o que aponta que nesse lugar, nessa cidade, encontrava-se um certo judeu, e esse judeu ele era um feiticeiro, e Lucas aqui aponta como um falso profeta. Então era alguém que tinha conhecimento da palavra, dos princípios, das coisas de Deus, mas misturava, e aí eu uso a palavra, sincretizava. Quando eu falo sincretismo, é mistura. Vamos lá. As coisas de Deus, não estou falando de cristianismo, porque ele não era um cristão, as coisas de Deus com coisas mundanas, coisas pagãs. Uma mistura. Ele era judeu, né, mágico, né, feiticeiro, sábio, no caso, sábio em palavras. E esse tipo de personagem chamava a atenção, e como chamou a atenção, no 7 aqui, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, o governador da ilha. E aqui fala que esse procônsul Paulo era um homem inteligente, era um homem culto. Então, por isso, ele tinha certa admiração, interesse por conhecimento. E aí, ao lado dele, tinha esse camarada, né, o Bar-Jesus, ou Elimas, né? E esse homem tinha esse sincretismo, essa mistura, um falso profeta. Falava coisas de Deus, misturava com esoterismo, misturava com um monte de coisa. Um monte de coisa. E esse Sérgio Paulo era um homem inteligente, um homem culto, tinha sede por cultura e por conhecimento, né? Tinha esse homem que fornecia esse falso engano para ele. O tal do Bar-Jesus. 7. Né? O qual estava o procônsul Sérgio Paulo, governador, o qual era um homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Ele, nessa sede de conhecimento e vendo o que estava acontecendo na ilha de Chipre, nessa pregação, estavam pregando sobre esse Jesus, esse homem tem esse interesse ele vem da parte de Deus, chama, né, a Barnabé e Saulo, porque ele também quer ouvir isso. O propósito dele é ouvir o que eles estão falando, esse ensino, esse conhecimento. Mas opunha-se-lhes Elimas, né, que é o Bar-Jesus, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Então esse procônsul, ele chama a Barnabé e Saulo porque ele quer ouvir, é um homem inteligente, culto, quer ter essa sede por conhecimento. Só que do lado dele tem um falso profeta, que ele ouvia esse falso profeta, mas ele quer ouvir esses outros homens. E esse falso profeta, o quê?
impedia que o procônsul Sérgio Paulo conhecesse, ouvisse, entendesse o evangelho que estava sendo pregado por Barnabé e por Saulo. Sempre existe barreiras, ou sempre existiram barreiras para a pregação do evangelho. O mundo, o diabo, tudo que existe tenta impedir a verdadeira pregação do evangelho. Vamos continuar aqui para a gente chegar e fazer a aplicação. Todavia, então aqui estava acontecendo isso, eles pregavam e esse homem importunava, estava impedindo a pregação genuína do evangelho. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Alguém estava impedindo a pregação do evangelho. Este homem estava impedindo que o verdadeiro evangelho fosse pregado. Ele estava importunando. Ele estava, de repente, estava ali, dando certas explicações que não condiz à verdade, atrapalhando a mente daquele homem, ou tentando impedir o evangelho. Paulo, cheio do Espírito Santo, ele é tomado sim por uma ira contra aquele ao qual está impedindo, aquele ao qual prega até mesmo um evangelho falso. É tomado por uma ira, e aqui ele fala, e ele chama esses do quê? Filho do diabo. Por quê, irmãos? Se alguém não serve verdadeiramente a Deus, ele serve a quem? Se alguém não é verdadeiramente filho de Deus, ele é filho de quem? Então Paulo usa, ó filho do diabo. Ele não pisou em ovos, né? Não teve o cuidadinho de chegar e, vamos dizer assim, machucar o cocorô, o coração do Elimas. Deixa eu tomar cuidado com o que eu falo. Mas ele já foi o quê? Por quê? Porque não era algo pessoal. Aquele Elimas, o Bar Jesus, não estava falando mal de Paulo, Barnabé. Mas estava falando algo errado, falando mal do evangelho, do maior tesouro nosso, a palavra de Deus. E ele não admitiu, ele não aceitou alguém distorcer, alguém, mudar, envenenar a santa palavra de Deus. E ele foi tomado por ira, chamando a esse falso profeta, como Lucas chamou ele aqui, deu o nome no versículo 6, esse falso profeta, de ó filho do diabo, cheio de quê? De todo o engano, porque a única coisa que ele trazia para a vida daquele procônsul, e para aquelas pessoas que ouviam a ele, era engano, não era verdade. Cheio de engano e malícia, porque aquele que não serve a Deus, serve ao diabo, e o que tem a oferecer é o quê? É maldade, é malícia, é engano. Inimigo de toda a justiça, inimigo da verdade, inimigo da palavra de Deus. E aqui o que ele mais fala? Não cessarás de perverter, de mudar, de envenenar os retos caminhos do Senhor, perverter a palavra de Deus. E aí vem 11. Pois agora, eis aí está sobre ti
a mão do Senhor. E ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, uma marca apostólica. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade. E andando a roda, andando meio confuso, assim, rodando. Procurava quem o guiasse pela mão. Uma marca apostólica, irmãos. Os apóstolos hoje, você já viu algo assim? Os que se dizem apóstolos. No mesmo instante, na mesma hora. E outra coisa também, as pessoas, elas sempre têm um entendimento de milagre, maravilhas. Coisas boas, não é verdade? Boas para elas. Mas isso aqui é um milagre. Isso aqui é uma maravilha. É o poder de Deus, irmãos. O poder de Deus na vida de alguém que estava pervertendo o Evangelho. Paulo, tomado por ira, tomado por esse sentimento, porque ele não aceitar a perversão do Evangelho, ele faz essa declaração aqui. E no mesmo instante, não foi algo que foi sendo gradativo, no mesmo instante, este homem ficou cego. O que esse homem ele era espiritualmente, ele se tornou também fisicamente. Porque ele era um cego. Ele era um cego espiritual. A luz não existia, não havia alcançado este homem. Fisicamente, aquilo ao qual ele era espiritual, lhe aconteceu. Lhe aconteceu. 12. Então, o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Então, o procônsul, vendo o que acontecera. Por quê? Sinais, maravilhas. Nós vemos até um momento, irmãos, que tinha um propósito. E o propósito era, é como se Deus avalizasse a mensagem que era pregada. Todos os sinais e maravilhas que aconteciam é para chamar a atenção do público e dar veracidade à palavra que está sendo pregada. Como assim? Verdadeiramente, essa mensagem ela vem de Deus. Porque somente Deus tem poder para realizar tal maravilha, tal milagre. Mas a admiração aqui de Sérgio Paulo, do procônsul, não é com relação àquela maravilha. Mas a gente vê aqui que Lucas aponta, maravilhado com a doutrina, irmãos. O que aconteceu chama a atenção, confirma realmente que esses dois são de Deus. Mas o que traz maravilha, o que ele fica maravilhado, irmãos, é com a pregação, com a mensagem, ao qual Barnabé e Saulo, ou Paulo e Barnabé, pregaram, ou estavam pregando. Por quê? Porque Deus, naquele momento, estava chamando aquele homem. Houveram tentativas de impedimento, nós vimos. Esse falso profeta, trazendo o falso evangelho, ou melhor, uma falsa religião, melhor dizendo, tentou impedir. Mas quem é mais poderoso do que Deus? Isso não impediu. E o evangelho, pregado por Paulo e Barnabé, alcança, chega
ao coração daquele homem. E Deus o chama. Vamos crer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nada impede a pregação do Evangelho. Amém, irmãos? A primeira coisa, já para a gente aplicar na nossa vida, nós vimos que a igreja ou a vida dos crentes, ela tem que estar alicerçada em escritura, jejum e oração, irmãos. Isso deve ser uma disciplina constante na nossa vida. Não adianta alguém ter conhecimento e não fazer jejum, não ter oração. Não adianta alguém somente orar, mas também não jejuar, ou até mesmo orar e jejuar e não ter conhecimento da palavra de Deus. Isso deve caminhar junto. Isso é um conjunto para todos os crentes. Para assim sermos sensíveis à voz de Deus. Para que assim possamos entender, nos tranquilizar diante de qualquer situação que porventura nós possamos estar passando ou passaremos. Amém? A Bíblia não é um oráculo para aquela ideia de ser mais sensível. Então vamos ver o que Deus tem para mim. E aí elabora alguma coisa, faz um malabarismo religioso, um malabarismo espiritual para entender algo que Deus está falando. Não é isso. Mas é a sensibilidade, irmãos, de aplicarmos a palavra de Deus em nossa vida. A sensibilidade de sabermos que a palavra de Deus, o que está sendo pregado, não é somente para o teu vizinho do lado. Não é para aquela pessoa que deveria estar aqui. Mas é para cada um que aqui está presente. A partir de mim. Amém? Ela é para você. É para mim. É para todos nós. Do mais velho ao mais novo que estiver entre nós. Amém? Então, a palavra de Deus. Aqui também nós aprendemos, e aí vimos, um camarada que judeu, mágico, olha que mistura, irmãos? Sendo que a palavra de Deus, a lei, ela é contra, repudia, os magos, os feiticeiros. Mas aqui a gente vê um judeu, conhecimento da palavra, da Torá, mas também um mágico, falso profeta, porque ele profetizava ou falava coisas absurdas, trazendo uma mistura, sim, um sincretismo espiritual, religioso. Ano de 2026. Aí eu volto àquele assunto do começo. É o ano do quê? É o ano disso, é o ano da promessa, é o ano da aliança, é o ano das grandes vitórias, é o ano do poder, não sei. Isso é o quê? Sincretismo. Ou seja, a vida dos crentes está padronizada, ela está alicerçada no quê? Aí eu volto, O que é um ano? O que é um ano? É uma volta completa da Terra em torno do Sol. Não é? Isso é um ano. O Sol demora todos esses dias para dar essa volta completa. E 24 horas para dar uma volta completa nela mesma. Então, a vida dos crentes, ela está padronizada, alicerçada, dirigida por uma volta em torno de um astro que Deus criou. Então, nós vamos dar o nome de ano, não sei do que. Não, irmãos. Você é prova disso, todos nós somos prova disso. 31 de dezembro. No outro dia é dia 1º. A vida continua.
É um dia após o outro. A diferença é qual que é? Que a gente estava de folga, estava de assumir. Essa é a grande diferença. Mas se a gente estivesse trabalhando, sei, alguns trabalharam, é mais um dia de trabalho. É mais um dia, sim, que nós como crentes, não é um ano, mas todos os nossos dias nós consagramos ao Senhor. Pertence ao Senhor. Todos os nossos dias. Independente se é 2025, 2026, 2027, 2030. Independente disso, irmãos. Nós como crentes, ansiamos, desejamos, e nós cantamos um pouco antes aqui, essa volta do Senhor. O retorno do Senhor. Agora, trazer esse tipo de pensamento, a astronomia, a astrologia, aplicar o Evangelho, que agora Deus vai fazer, tem promessas e as coisas vão mudar, vão mudar, vão mudar, vão mudar. As coisas mudam todos os dias. Essa é a grande verdade. Todos os dias. Vocês que são homens, se você não fizer a barba hoje, vai acontecer? Amanhã? Vai começar a sair pelo no seu rosto. Mudou? Mudou. Se você não tomar cuidado com o seu corpo, com a sua alimentação, o que vai acontecer contigo? Seu corpo também vai mudar. Irmãos, cada dia a gente vai ficando mais velho. Cada dia a gente vai sentindo mais uma dor. Sabe, as coisas mudam todos os dias. Todos os dias. A nossa fé, a nossa vida cristã, ela não pode estar baseada, alicerçada, direcionada, irmãos, por coisas pagãs. Algo que não é cristianismo. São datas, são coisas. Espera aí. É a mesma coisa. Tem crente que não vai lá, não vai mais, porque se converteu, não vai mais lá na beira do mar, dá aqueles 7 pulos nas ondas. Não é? Alguém de vocês fazem isso? Ah, não, é porque tem que se vestir de branco, porque branco vai trazer paz. Quem te disse isso? Ah, não, é uma opção de dinheiro. Então, eu acredito que ninguém vestiu nada de amarelo, que falam que é amarelo. Gente, e o pior, que tem muito crente, sabe, isso é aberto nas redes sociais, na internet, no YouTube, muitos crentes, e não somente crentes, mas lideranças, que instruem isso, que ensinam isso, que apresentam o Evangelho alicerçado nessas coisas. Isso é o quê? Falsa profecia. Isso é o quê? São Bar Jesus, Elimas, ou até mesmo, lembra de Simão, o mágico, lá de Samaria? Pessoas que se vestem de piedade, mas por dentro, é um evangelho misturado. Não acreditam no poder da cruz, mas é necessário alguma coisa para acrescentar, alguma atitude que nós devemos fazer. É porque você tem que fazer jejum para receber algo de Deus, dons de Deus. Não, irmão. Estão entendendo? Várias promessas e promessas vãs, vazias, que não se cumprem. E se cumprem, irmãos, o sol, ele nasce para todos. Tanto para justos quanto ímpios. Calhou daquela pessoa, mas também calhou a outros também. Falsos profetas, Elimas, ou Bar Jesus, que estão espalhados, que distorcem, como Paulo falou aqui, pervertem os retos caminhos do Senhor. Falsos profetas. E por que existem falsos profetas? Por que existe esse falso evangelho? Porque servem de juízo para aqueles que o seguem. Um falso profeta, ele profetiza ou fala
decreta coisas falsas, que não são verdadeiras, não são do Evangelho, ele está servindo de juízo, instrumento de juízo para esses ouvintes que querem ouvir o que eles querem. O desejo de seus corações. Bar Jesus sempre existiu. E a outra aplicação é como nós nos comportamos diante disso. Isso pega a gente. Isso pega a gente. Porque muitas vezes nós somos frouxos. Muitas vezes eu também sou frouxo. Por ver uma perversão do Evangelho, das Escrituras. E nós nos calamos. E nós nos calamos. Irmãos, tudo bem, fale de mim, fale de você, mas não fale mal da santa palavra. Não distorça a santa palavra. Como Paulo aqui, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor. Sim. A perversão do Evangelho, entendam, perverter, mudar, engano, deve trazer em nós, irmãos, deve trazer em nós um repúdio, deve trazer em nós uma ira. Sim, deve trazer em nós. Mas irar não é pecar? O próprio Paulo fala, irai-vos, mas não pequeis. Então, resolva isso. Mas é necessário. Porque está falando, está pervertendo a cruz. Está pervertendo a graça. E nós, como crentes, não devemos admitir. Paulo chama esse homem e fala, filho do diabo, cheio de todo engano e malícia, inimigo de toda justiça. Filho do diabo. Todos aqueles que pervertem, todos aqueles que mudam, todos aqueles que trazem um sincretismo, uma mistura da verdadeira palavra com coisas pagãs, coisas do mundo, são filhos do diabo. Estão agindo como filhos do diabo. Como o próprio Paulo está falando aqui. Que a gente não deve aceitar, irmãos, participar de algo assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas deve haver em nós um sentimento de repúdio, até mesmo de ira, não aceitar. Entenda esse sentimento de ira, não aceitar, porque não está falando de nós, está falando do próprio Senhor. E sempre haverá barreiras contra a pregação do Evangelho. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Elas não resistirão. Somos um povo, nós temos que ser luz, nós temos que ser sal e proclamar. A nossa responsabilidade é proclamar o Evangelho, independente das barreiras. Porque este homem aqui, o procônsul, sim, ele foi alcançado. Ele ficou maravilhado com a doutrina do Senhor, com a palavra de Deus, que assim estava sendo pregada por Saulo de Tarso e Barnabé, para a glória de Deus. Amém? Vamos colocar de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Que venhamos aplicar a palavra do Senhor em nossas vidas. E a Bíblia, ela é suficiente para nós.
Por isso que uma igreja bíblica, ela não busca uma outra forma de adoração ou tentar misturar alguma coisa ao culto. Não, não. Isso são práticas mundanas, muitas vezes muitos erram, estão errando, mas que Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia. Não o que nós vamos, colocar, não, todos esses são filhos do diabo. Não, de maneira alguma. Mas que Deus tenha misericórdia, que Deus ilumine a mente, chame aqueles que são seus, porque se existe isso, irmãos, isso que é o mais grave. Se existe isso, isso é ferramenta de juízo para um povo que não é de Deus. Um falso profeta é instrumento de juízo. Instrumento de juízo. Um evangelho de engano, instrumento de juízo. E aqueles que estão nesse engano, irmãos, Deus em sua graça, sua misericórdia, Deus os tira. Por isso que a gente deve pregar a Cristo e esse crucificado. Promessas, a promessa já foi cumprida. E isso satisfaz e deve satisfazer a todos nós. O Filho de Deus veio. O Filho de Deus morreu por nós. O Filho de Deus é assunto aos céus. E agora só aguardamos a volta dele para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Pai, em nome do teu Filho Jesus.